boa tarde. Regressa esta rubrica sobre o Concílio Vaticano II, com a sua análise dos tempos que levaram à sua convocação. Contamos com a presença entre nós do professor José Eduardo Borges de Pinho, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por estar connosco uma vez mais. Podemos dizer que a questão ecuménica ganha grande força com o Concílio Vaticano II. Dizer também que este era um caminho que já vinha sendo percorrido, não tanto pela Igreja Católica, de alguma forma, não sei se me será correto ou não dizê-lo assim, é um comboio que a Igreja Católica apanha já a meio do seu caminho. De certa forma, em termos oficiais, sim. O documento mais aberto que havia antes do Concílio sobre essa matéria é um documento apareceu em 50, mas foi assinado em 1949, por Papa Pio XII, que permitia a participação de católicos sob determinadas condições em reuniões ecuménicas, mas sempre com a autorização da hierarquia. Portanto, foi uma primeira abertura que houve à questão ecuménica, de facto apenas aí, de alguma forma, reconhecendo que já existia muito mais em termos de trabalho de teólogos, trabalho de pioneiros. Lembro do Padre Ivo Congar, o Abbé Couturier, e, portanto, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, embora limitada nas suas expressões, todavia já existiam, portanto, e outras coisas, e outros factos. O que havia, sobretudo, era o movimento ecuménico não católico, portanto, as igrejas protestantes e ortodoxas estavam já reunidas desde 1948 no chamado Conselho Ecuménico, ou Conselho Mundial das Igrejas, com sede em Genebra. E, portanto, esta realidade provocou alguma interpelação à Igreja Católica, no sentido de dizer este movimento, que até certa altura foi sempre considerado um movimento simplesmente protestante, de negação da verdade, até de tendência relativista, porque relativizava a única verdade católica, de repente toma-se consciência no espaço católico, toma-se consciência de que, de facto, essa realidade merece uma outra atenção. Eu também creio que é importante relevar que o Papa João XXIII, com a sua sensibilidade humana, cristã, com a sua experiência, ele esteve no Oriente, portanto, ele apercebeu-se da riqueza do mundo cristão para além do espaço, digamos, ocidental estrito. O Papa João XXIII, com o seu sentido, com a sua intuição e com o seu sentido daquilo que é importante para a vida da Igreja, percebeu que realmente a Igreja precisava também de ar fresco, vindo do diálogo com outras experiências cristãs que, tendo embora os seus limites e os seus defeitos, que, no entanto, tinham também elementos importantes que poderiam ajudar a Igreja Católica a repensar alguns aspectos dos seus limites e das suas fraquezas. E isso explica que o Concílio Ecuménico nasce com esse grande horizonte também de abertura ecuménica e preocupação ecuménica, e, de facto, um dos aspectos fundamentais para a própria realização do Concílio, o seu significado e o alcance que veio a ter, foi a criação do Secretariado para a Unidade dos Cristãos, ainda antes da realização do Concílio, com o Cardeal Agostinho Bea, e, sobretudo, também com o Padre Ivo Congar, que teve um papel muito importante em vários documentos do Concílio e foi um elemento decisivo para um outro espírito em algumas questões que se vieram colocar no próprio Concílio Vaticano II. Este reconhecimento por parte da Igreja de algumas suas fraquezas e limitações funcionava, penso eu, na altura também como uma imagem forte que passava para o mundo, de uma Igreja algo fechada ou blindada, que se assumia detentora da verdade, e reconhecer que teria caminho a fazer, até de mãos dadas com outros, de outras sensibilidades, também seria uma imagem, uma mensagem importante que passaria para o mundo de então. Sem dúvida. Globalmente, e simplificando um pouco, a ideia
global que transparecia de um certo modo de estar da Igreja na sociedade e, portanto, também face às outras comunidades religiosas, é de uma sociedade perfeita que está em relação com o Estado, uma Igreja que está institucionalmente organizada, que possui tudo aquilo que é preciso para testemunhar fielmente o Evangelho e, portanto, uma Igreja que não tinha ainda muita capacidade para perceber, estou a falar em geral, porque havia pessoas que não tinham capacidade para perceber, digamos, os contributos, as intuições e as experiências de outros cristãos. Mas, simultaneamente, e aqui é que entra um fator que está sempre presente, nós raramente tomamos consciência dele ou falamos dele, é esta ação do Espírito que acompanha a Igreja. E de facto, no decreto sobre o ecumenismo, a primeira afirmação, que está logo no número 1, é precisamente o reconhecimento de que o movimento ecuménico recente, o movimento ecuménico moderno, é fruto da ação do Espírito de Deus. Portanto, isto é, esse reconhecimento das fraquezas é possível porque, de facto, a Igreja, na busca de fidelidade ao Evangelho, de repente também toma consciência de que ela está ao serviço de uma realidade muito maior do que ela própria. E, portanto, algum desfazamento que já existia face à sociedade envolvente, alguma incapacidade de perceber os tais desafios colocados por outras igrejas e comunidades, e também a percepção de que realmente o mundo estava a mudar. O mundo estava a mudar. Esta frase, há uma frase da Gaudium et Spes que é extraordinária, não me recordo agora o nome exatamente, mas fala precisamente à volta do número 52, 53, se não me engano, precisamente que fala que estamos diante de uma grande transformação do mundo. Isto há 50 anos, praticamente, não é? Menos qualquer coisa. Portanto, houve a clara percepção de que era necessário que os cristãos repensassem, os cristãos em conjunto, não apenas os católicos, repensassem o modo como se relacionavam entre si e respondiam aos desafios do mundo que estava em grande transformação. Havia aqui também que esclarecer, de alguma forma, as expectativas que as pessoas tinham em relação à caminhada ecuménica, umas que esperariam a unificação de todos numa única igreja ou numa única sensibilidade cristã, uma unidade na uniformidade ou uma unidade na diversidade, como parece ser hoje o caminho feito, o reconhecimento mútuo de cada um, dos valores e dos itinerários de cada um, chegando todos ao mesmo Pai. Havia também alguma confusão ou diferentes expectativas em relação a este conceito do que era realmente essa unidade que se queria atingir? Sim, nós devemos, no entanto, ter em conta os diferentes estádios ou situações. Claro que nós falamos aqui em Portugal, e em Portugal eu penso que a questão ecuménica nessa altura era uma questão quase irrelevante. Quer dizer, a maior parte das pessoas não a colocava existencialmente, até porque do ponto de vista sociopolítico, as outras comunidades eclesiais não tinham um reconhecimento oficial. Claro que a situação era diferente em países como a Alemanha, como a França, portanto, e os grandes impulsos do movimento ecuménico vieram e vinham de pessoas que tinham já toda uma experiência, todo um questionamento que os levava a sentirem de uma forma mais aguda que o modo de pensar a fé e de refletir teologicamente em termos neoescolásticos já não bastava, que era preciso, de facto, ouvir interpelações muito concretas. Por exemplo, interpelações que vinham da própria valorização da palavra de Deus. Havia, na altura, antes do concílio, grandes teólogos, basta falar o Karl Barth, por exemplo, grandes teólogos não católicos que marcavam o ritmo de um certo pensamento cristão a nível europeu. Portanto, é sem dúvida um grande contributo das igrejas do centro da Europa que vivem o problema ecuménico de uma outra maneira, que faz levar a que a igreja sinta a necessidade de pensar a questão da unidade. Que unidade? Isso é um problema, de facto, que na altura e hoje continua a ser sempre uma questão, eu quase diria, em aberto. Portanto, nós sabemos
e na altura sabia-se, e isso motiva a preocupação da comunhão entre os cristãos no próprio concílio e antes, nós sabemos que o Evangelho de Jesus nos pede e nos exige a busca da comunhão e da unidade. Agora, que modelo de unidade? Que formas e expressões de diversidade são possíveis? Este é um dos problemas centrais com que na altura já se debatia, mas que posteriormente, sobretudo, se passou a debater. Eu digo, na altura se debatia, mas na altura não era o problema prioritário, porque estávamos numa outra fase. Por exemplo, as grandes afirmações do Concílio Vaticano II nessa matéria começam por uma afirmação elementar, uma que eu citei há bocadinho: isto que acontece nas outras igrejas não é o mal, não é fruto do mal, é fruto da ação do Espírito. Ou, logo uma afirmação do número 3 do Decreto sobre o Ecumenismo: os outros cristãos, o que eu vou dizer hoje soa como uma banalidade, mas é uma afirmação central, os outros cristãos que não têm culpa da sua situação, da situação em que vivem, devem ser reconhecidos por nós católicos como irmãos no Senhor. Está lá. Como está lá também, já que falei em culpa, que não podemos considerar os outros apenas como os culpados das divisões dos cristãos. Nós também tivemos culpa, nós católicos, ao longo da nossa história, como hoje temos também, nas limitações que são feitas aos caminhos da unidade. E, portanto, o que acontece? Havia, digamos, o concílio aí está nos pressupostos elementares. A questão concreta: que unidade queremos, que unidade é possível, é uma questão que se vai levantar com outra acuidade, à medida que depois se vai avançando em sinais de comunhão, se reconhecem aquilo que já existe em comum, onde é que estão as divergências, e hoje, sem dúvida, essa é uma questão central e nuclear. Conseguir determinar, delimitar que tarefas prioritárias nos são pedidas a todos os cristãos para que essa unidade visível, necessária, mas suficiente, no sentido não é uma unidade uniformística, para que essa unidade se vá realizando, se possa concretizar. Muito obrigado. Olhamos então esta questão da caminhada ecuménica e da busca da unidade nos tempos que antecediam a convocação do Concílio, mas também em todos aqueles que se desenrolaram após esta magna reunião da Igreja. Foi a rubrica que olha o Concílio e que estará de volta à sua companhia na próxima semana.